Clara e Miguel cresceram juntos na pequena Vila dos Ventos, um lugar tranquilo onde todos se conheciam e os dias pareciam nunca acabar. Ela era filha da professora da vila, uma mulher carinhosa e inteligente que ensinava todos a sonharem além dos limites do campo. Miguel, por outro lado, vinha de uma família simples, mas com um profundo amor pela terra. Ele ajudava o pai na fazenda desde muito jovem, moldando sua vida em torno do trabalho árduo e da responsabilidade. Apesar das diferenças em suas famílias, Clara e Miguel sempre se entenderam. Eles passavam tardes inteiras explorando os campos ao redor da vila, discutindo sonhos e desejos para o futuro. A amizade deles foi crescendo e, aos poucos, foi se tornando algo mais profundo, algo que ambos sentiam, mas ninguém ousava falar. Era um amor silencioso, não declarado, mas muito presente em cada troca de olhares e gestos de carinho. O primeiro beijo deles aconteceu numa tarde quente de verão. Estavam sentados na beira do rio, o som da água correndo era a única música que acompanhava a quietude dos dois. Foi um momento simples, mas que mudou suas vidas para sempre. Não havia palavras necessárias, apenas a sensação de que algo precioso havia sido selado. Depois disso, Miguel começou a se distanciar um pouco, sem saber como lidar com as novas emoções, enquanto Clara, mais corajosa, ficava a esperar que ele a procurasse. Tudo mudou no dia em que Clara recebeu a notícia de que sua mãe havia sido transferida para a cidade grande. O impacto foi imediato. Clara teve que se despedir de tudo o que conhecia, incluindo Miguel, o grande amor de sua vida. As despedidas na estação de trem foram amargas. Miguel não sabia o que dizer, pois não queria que Clara se fosse, mas ao mesmo tempo sabia que ela precisava dessa oportunidade. Eles trocaram promessas, juraram que nunca se esqueceriam, mas no fundo, ambos sabiam que a vida tomaria rumos diferentes. Na cidade grande, Clara rapidamente se adaptou ao ritmo frenético e às novas responsabilidades. Ela encontrou um emprego em uma grande redação de jornal, e a carreira rapidamente se tornou sua prioridade. Mas com o tempo, as saudades de Miguel começaram a apertar. O que ela sentia por ele não desapareceu, mas foi sendo abafado pela rotina e pelas novas experiências. A vida na cidade parecia mais excitante, mas havia uma sensação constante de vazio. No entanto, Clara nunca mais recebeu uma carta ou sinal de Miguel. Ela soubera que ele ficara em Vila dos Ventos, mas a distância fazia com que ela sentisse que ele não a amava o suficiente para lutar por ela. Anos se passaram e Clara, agora uma mulher feita e estabelecida na cidade, começou a se relacionar com outros homens. O trabalho era o centro de sua vida, mas os relacionamentos românticos não a satisfaziam de verdade. O que ela sentia por Miguel nunca havia sido substituído. Ela começou a se envolver com um colega de trabalho, um homem charmoso e bem-sucedido, mas ele era manipulador e possessivo. Ele queria controlar a vida de Clara de todas as formas, e apesar da atração inicial, Clara logo percebeu que estava em um relacionamento tóxico. O pior veio quando ela se encontrou numa espiral de inseguranças. Ela se perguntava se era incapaz de ser amada verdadeiramente ou se sua carreira era o único valor que ela tinha. Durante uma viagem de trabalho, Clara se deu conta de que nada no mundo era mais importante do que o que havia perdido em Vila dos Ventos. Ela sentia falta da simplicidade da vida, da sinceridade de um amor que nunca havia sido forçado, como o de Miguel. As noites solitárias tornaram-se um tormento e ela se viu presa em um relacionamento que só a fazia se sentir menor. Depois de um período difícil de autoconhecimento e recuperação, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ela não suportava mais a pressão da cidade e o vazio que a consumia. Decidiu voltar à Vila dos Ventos, procurar respostas, entender o que realmente a faria feliz. Sabia que o tempo havia passado, que muitas coisas haviam mudado, mas ela sentia que Miguel ainda fazia parte de sua história. Quando Clara chegou à vila, ela sentiu uma mistura de sentimentos. O lugar estava quase o mesmo, mas algo estava diferente. Ao caminhar pelas ruas, as memórias se acumulavam como nuvens no céu. Cada esquina trazia um pedaço do passado, e quando ela passou pela praça, o coração deu um salto. Ali, onde tudo começou, ela o viu. Miguel estava sentado no banco, olhando para as estrelas. Ele ainda tinha o mesmo olhar melancólico, mas agora havia uma tranquilidade nele que ela não conhecia. Ele a viu chegando e, por um momento, o mundo parou. Nenhuma palavra foi dita, mas a conexão entre eles foi instantânea.
Eles passaram horas conversando, se revezando entre risos e lágrimas. Miguel contou sobre sua vida nos últimos anos, sobre os desafios da fazenda, a solidão que carregava e como, em todos esses anos, o pensamento de Clara nunca o deixou. Clara, por sua vez, contou sobre seus altos e baixos na cidade, o relacionamento fracassado e as lutas internas que enfrentou. Ambos se deram conta de que, apesar de estarem separados por tanto tempo, o amor que compartilhavam nunca havia morrido, apenas foi silenciado. Eu sempre soube que você voltaria, disse Miguel, com um sorriso triste, mas sincero. Eu esperei por você todos os dias. Clara sorriu, sentindo um alívio profundo. Eu também, Miguel. Eu passei tantos anos tentando substituir o que tínhamos, mas nada era igual. Eu sabia que, no fundo, o que eu procurava estava aqui, com você. Ali, sob o céu estrelado, Clara e Miguel decidiram recomeçar. Não seria fácil, nem perfeito, mas a verdade era que o que eles sentiam um pelo outro não precisava ser uma fantasia. Era real, mesmo que tivesse sido adormecido por tanto tempo. Eles estavam prontos para reconstruir seu amor, com mais maturidade e mais compreensão do que a vida exigia.